Bom dia a todos que acompanham essa transmissão. É um prazer estar novamente com os irmãos. Estamos ainda em tempo de isolamento social. Hoje estamos experimentando uma nova plataforma para nos comunicarmos com os irmãos. Então estamos em fase de teste. Queremos aproveitar esse domingo especial, que é o domingo da Páscoa, simbolicamente atribuído à Páscoa, para entender o verdadeiro sentido dessa celebração. Queria convocar todos os irmãos, aqueles que já estão desde cedo acordados, aqueles outros que ainda estão em processo de acordar, para termos essa comunhão, para partilharmos então da mensagem do Senhor nesta manhã. Antes da mensagem propriamente dita, eu queria trazer alguns anúncios, considerando que o público principal é a nossa própria igreja, a Ebenezer Moriá. Eu queria fazer alguns anúncios sobre os idosos da igreja. O irmão Milton, ele ontem sofreu então a perda da filha dele. Ele tinha uma filha, aproximadamente 60 anos, cardíaca, estava na UTI e ela faleceu. Agora de manhã, ele deve estar participando do velório. O irmão Alexandre está o acompanhando nesse trabalho. A irmã Nazaré Vieira, sua esposa, continua bem de saúde, ainda com problema da visão. A irmã Lauredite, nós tivemos a notícia nessa semana de melhora na saúde, graças a Deus, medicações novas e também o processo de radioterapia, então está surtindo efeitos, ela está comendo, ela está também fazendo suas necessidades, está já um pouco mais disposta, mas ainda em tratamento, precisa muito da nossa oração e precisa também da nossa atenção. Temos também o irmão Franciné e a irmã Nazaré, estão bem de saúde, graças a Deus. Terezinha tomando todos os cuidados, ainda com a saúde deles, porque são idosos, estão no grupo de risco e eles estão, então, sendo bem assistidos por sua própria família. A irmã Odete mandou saudações para a igreja, está ainda em Juazeiro, mas está bem, também mandou suas orações à igreja. Outro também, que assim fez, foi o irmão Eugênio. Ele mandou um abraço para toda a igreja, falou do seu desejo de, até o final do ano, passar alguns dias aqui. Hoje, 12/4, nós também lembramos que é o aniversário da irmã Rejane. São, portanto, esses os anúncios que nós temos. E agora, quero orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe nessa manhã. Senhor, damos graça por esta manhã, damos graça por também toda manifestação de amor, de cuidado, de proteção que o Senhor tem para conosco. Nós agradecemos porque podemos mais uma vez lembrar, independente do final de semana, da ressurreição do Teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos que nesta manhã o Senhor nos abençoe com a riqueza da Tua palavra. Nos dá graça, nos dá capacidade de mergulhar nas Sagradas Escrituras, entendê-la e aplicá-la no nosso viver. Abençoa a Tua igreja, Ebenezer Moriá, abençoa os irmãos idosos da nossa igreja, abençoa o mundo, para que logo, logo estejamos livres dessa fase, desses procedimentos, dessa doença. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. No domingo passado, nós iniciamos a falar sobre a Páscoa. Nós lembramos que a semana de Jesus, antes da sua crucificação. O que aconteceu no domingo, a sua entrada triunfal em Jerusalém, o que aconteceu na segunda, na terça e na quarta-feira, mas nos concentramos na quinta-feira, onde provavelmente Jesus Cristo ele estava reunido num momento bem especial ao lado dos seus discípulos. Nós podemos passar por detalhes e perceber como Jesus Cristo foi tão cuidadoso, como ele foi tão amoroso, como ele orou pelos discípulos, como ele confortou os discípulos, como ele trouxe uma rica mensagem para os seus discípulos. Mas o momento que nós focamos na semana passada foi um momento de dor, de angústia e de agonia. Jesus Cristo estava no Getsêmani, ele estava naquele jardim, o jardim onde ele costumava sempre ir, mas agora ele estava orando
porque sabia que passaria por um momento de grande dificuldade. Nós percebemos, através de Marcos, o Evangelho de Marcos, que Jesus, então, ele teve grande pavor. O Evangelho de Lucas diz que ele suou como gotas de sangue. Tamanha a tensão, tamanha a pressão que existia sobre si, pelo desamparo de Deus naquele momento da cruz. Dividimos então o estudo da Páscoa entre domingo que passou, este domingo de manhã, concentrando na sexta-feira, concentrando na crucificação, e logo mais à noite, se Deus permitir, irmão Alexandre trará o estudo sobre o domingo da ressurreição, algo que validou o cristianismo, algo que concretizou a obra sagrada de Deus. Hoje, então, queremos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33 até o 38. Repito, Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículos 33 a 38. Acompanhe comigo essa leitura. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salva os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: também sobre ele estava: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Temos um pouco a respeito da crucificação de Jesus. Este evangelho, outros evangelhos, detalharam outras ações, outros acontecimentos que ocorreram naquele momento tão difícil da história. A W. Plink diz que não existe um momento mais notável na história do que a crucificação. Era um momento que servia para um espetáculo para aqueles que estavam à procura da morte de um suposto perturbador de Israel, mas mal sabiam estes que a cruz, junto com a ressurreição, representava o triunfo glorioso de Jesus. Não há nada tão significante para o cristianismo, não uma manjedoura, do que uma cruz. O Calvário, o lugar da caveira, o Gólgota, aquele lugar foi separado por Deus para que a salvação ela pudesse ser claramente aberta, ela ser então possibilitada a todos os que crescem em Jesus. Nesta manhã eu trago um estudo principalmente concentrado no versículo 34. Vamos reler o versículo 34. Diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase me chamou a atenção. Há pelo menos 2 anos atrás, o irmão Alexandre tem trazido mensagens de Páscoa sobre os brados da cruz, ou os gritos da cruz, ou as frases, as palavras da cruz. Estas foram as primeiras palavras de Jesus. Ele foi crucificado, parecia que seria então um alívio, depois de passar toda a noite de quinta-feira praticamente em claro, acordado, depois de ser preso no jardim do Getsêmani, depois de ser levado para o Sinédrio, para um julgamento corrupto, para testemunhas falsas deporem a respeito dele.
Depois de tudo isso, de passar por reuniões, de ser lançado a Pilatos, de Pilatos ser lançado a Herodes, de Herodes novamente ser lançado a Pilatos, depois de tudo isso, Jesus finalmente chega no lugar da cruz, no lugar da caveira. E aqui, ele poderia estar impulsionado por vários sentimentos, por várias emoções, por várias sensações. Seu pensamento poderia estar não conforme, mas não. As primeiras palavras de Jesus, após os cravos traspassarem seus pulsos, suas pernas, após ele estar sendo moído pelas nossas transgressões, as palavras que Jesus apresenta são essas: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. A mensagem de dizer que Jesus orou em meio a um sofrimento, nós já ouvimos recentemente, ela é muito clara para nós, daria um excelente conteúdo para meditarmos nessa manhã. A mensagem que ele pratica é a mensagem do Sermão do Monte, quando ele disse: ouviram o que foi dito, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. No entanto, a mensagem que foi pregada pelo próprio Jesus é: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Na cruz, Jesus Cristo estava praticando a sua palavra. Ele estava amando os inimigos e ele estava orando por aqueles que perseguiam. Isso nos faz pensar um pouco sobre nossas reações, sobre como nós nos comportamos quando as pessoas nos atacam, quando as pessoas se opõem a nós. Será que você faz igual a Jesus? Será que você ama os seus inimigos? Será que você ora por quem te persegue? É assim que a Bíblia determina e é assim que Jesus fez. Mas poderíamos nos concentrar em outra parte dessa fala, a parte onde ele fala sobre perdão. Perdoa-lhes. Jesus, ele teria autoridade para chamar legiões de anjos para o tirarem, para o descravarem daquela cruz. Mas Jesus, ele apresenta uma mensagem sobre perdão, que foi outro título que ele sempre apresentou durante o seu ministério. Jesus sempre pregou o perdão. E agora ele está orando e pedindo que Deus perdoe todas aquelas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. A crucificação não era compreendida pela maioria das pessoas. Mas o que eu quero me deter nessa manhã é na seguinte frase: porque não sabem o que fazem. Esta frase me chamou a atenção e essa frase ela ficou remoendo na minha cabeça. Várias pessoas, no momento de celebração de Páscoa, Páscoa judaica, onde eles imolavam um cordeiro, onde eles comiam pão sem fermento, eles bebiam vinho, comiam também ervas amargas para lembrarem da dor, da amargura, da escravidão que foi a servidão no Egito durante 430 anos. Tudo isso, Jesus Cristo, ele participou. Ele estava com os seus discípulos e ele sempre esteve ensinando, ele sempre esteve ao lado do povo, sempre esteve pregando o perdão. A Páscoa judaica poderia estar sendo celebrada pelos judeus de outra forma. Eles poderiam estar entendendo que ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz João Batista, está registrado em João 1:29. Mas não, eles não sabem o que estão fazendo. O fazer dos judeus era determinado pelo seu pensamento, e o seu pensamento ainda não tinha entendido quem era Jesus. A mensagem que tenho para esta manhã é: muitos não acreditaram. Quero dividir essa mensagem em 3 cultos, mas eu quero mostrar que, infelizmente, a Páscoa, a morte de Jesus, a crucificação, ela não foi entendida
e por isso ela não foi valorizada. Quero também dizer que muitos ainda não acreditam, por isso também não valorizam. E isso está bem claro na palavra do Senhor. O que eu quero destacar nesta manhã é que muitos não acreditaram que Jesus era o Cristo, que Jesus ele era o Messias, que Jesus era o Redentor prometido, que Jesus era o Filho de Deus. A palavra Messias significava muito para os judeus. Os judeus sabiam da promessa de um Messias. As Escrituras anunciavam sobre isso desde o seu começo. Eles aguardavam a vinda de um Redentor. Esse Redentor veio, mas o povo não percebeu. O povo não entendeu. Por isso, não sabiam o que faziam. Volte sua Bíblia um pouco para Lucas, capítulo 21, para o final do capítulo. Lendo esse texto, me chamou muito a atenção, me saltou aos olhos. Olha o que diz o verso 37, 38 de Lucas, capítulo 21. Diz assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas, à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Jesus ele tinha o claro costume de pregar no templo. Jesus estava fazendo isso naquela sua última semana. Muitas pessoas, sejam elas autoridades, sejam elas sacerdotes, fossem elas escribas, fosse ela o próprio povo, eles poderiam novamente escutar a mensagem de Jesus. Jesus estava pregando tudo o que ele já havia pregado durante os seus 3 anos de ministério. E era claro que ele estava defendendo a salvação. Era claro que ele estava apresentando o reino. Era claro que ele também estava anunciando o cumprimento de várias profecias e de várias promessas, entre elas a sua própria morte. Jesus não ocultou, Jesus ele jamais escondeu o que iria acontecer, seria cumprimento. Quando nós falamos que muitos não acreditaram que Jesus era o Messias, muitos não entenderam que Jesus ele era o cumprimento de várias profecias. E por isso, muitos fizeram o que fizeram. Muitos não valorizaram os escritos das Escrituras e, ao enxergar Jesus, perceber, ele é o cumprimento. Ele é o resultado da profecia. Ele está vindo e está fazendo tudo conforme havia prescrito. Jesus ele pregou intensamente no templo e o versículo 38 diz que o povo madrugava para esperar. Este mesmo povo que está assistindo à crucificação e muitos deles gritando de forma veemente, crucificam, crucificam. Mesmo Jesus ensinando no templo, muitos não acreditaram. Mesmo depois de muitas mensagens, muitos não acreditaram. Nós podemos observar que Jesus ele sempre tratou de explicar o seu propósito, a sua vinda. Capítulo 22 de Lucas, verso 15, diz: E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus anunciando para os seus discípulos a Páscoa, o comer, o pão sem fermento, o beber, o cálice, o vinho, mas nem todos compreendiam o que ele falava. Nós observamos também no capítulo 22 de Lucas, versículo 22, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Essa palavra é chave. Tudo vai acontecer conforme está determinado. Mais uma vez ele falando para os seus discípulos. Mais uma vez ele anunciando que ele era o Messias prometido. Que tudo o que ele estava fazendo era em função do cumprimento das profecias estabelecidas pelo próprio Deus. Seria muito claro para os discípulos acreditarem sobre quem era Jesus. Seria muito claro para qualquer autoridade perceber quem era Jesus.
Seria muito fácil para o povo ouvir a mensagem e crer, mas muitos não creram. Não parou por aí. O texto de Lucas 22, 37, mais uma vez, Jesus está anunciando para os seus discípulos, agora bem perto de ser preso. Versículo 37 diz assim: pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. O Messias era o prometido, o ungido de Deus. E Jesus sempre falou, sempre destacou que ele era essa promessa cumprida. Todos deveriam crer, mas, como o título dessa mensagem, e eu tenho repetido, muitos não acreditaram. Outro texto que salta-nos aos olhos está em Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34. Olha o que diz. Jesus, com todas as palavras, dizendo quem ele era e o que ele iria fazer, amando de Deus. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém. Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele ainda não havia entrado triunfalmente em Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, como foi escarnecido, será ultrajado, ofensas serão lançadas, será cuspido, ele será humilhado. E versículo 33, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, olha a reação dos discípulos. Será que eles acreditaram depois que Jesus disse isso com todas as letras, com todas as palavras? Olha o que o versículo 34 diz. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido destas palavras eram-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Mesmo com tantas mensagens, mesmo com tantos avisos, mesmo com tantos alertas, muitos não acreditaram. Capítulo 22, versículos 63, 64 e 65, mostra mais uma vez que muitos não acreditaram. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vedando-lhes os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Soldados, os sacerdotes, os anciãos, os escribas, os líderes, o próprio povo, muitos não acreditaram que ele era o Cristo. A palavra Cristo representava muito para aquela época. Quando Jesus foi acusado, quando ele foi arguído, eles queriam forçá-lo a dar a confissão, para que ele confirmasse que ele era o Cristo. Ao invés de exaltá-lo quando ele confessou, deram a ele a condenação. Culpado de morte, está blasfemando, rasgaram as vestes, quando ele apenas anunciou que ele era o prometido de Deus, o ungido. Muitos não acreditaram. Jesus fez milagres, Jesus trabalhou no ministério durante 3 anos, operando várias ações miraculosas. Esse povo ouvia, o nome de Jesus era recorrente, as pessoas sabiam que havia um homem de Nazaré, um homem que pregava por todos os arredores, um homem que realizava ações miraculosas, mas muitos não acreditaram. Tudo isso nós vimos antes de Jesus ser crucificado, antes dele morrer. Mas existe texto da Bíblia que mostra, Lucas 24, que mostra que mesmo depois dele ser crucificado, muitos ainda não acreditaram.
O tradicional texto de Lucas 24 mostra os discípulos no caminho para Emaús, a partir do versículo 17, onde é dito: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. As pessoas que estavam a caminho de Emaús, os discípulos, ouviram a mensagem, acreditaram, mas naquele domingo eles estavam ainda desanimados, eles estavam ainda céticos, ainda não acreditavam. Era como se eles dissessem: nós depositamos a esperança em alguém que seria o Messias, mas parece que ele não é. Não se deram conta de que eles estavam falando com o próprio Cristo ressuscitado, o próprio Messias, o próprio prometido de Deus, o próprio Filho de Deus, o próprio Redentor prometido. E aí Jesus interpela eles e diz claramente o que as Escrituras falam sobre Jesus. Olha o que diz o versos 25 a 27. Estamos ainda em Lucas 24. Diz assim: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Chama-me a atenção, começando por Moisés, Pentateuco, indo para os profetas, ele expôs o que a Escritura falava a respeito de Jesus. Tudo sendo cumprido em uma única pessoa. Tudo acontecendo com a exatidão dos detalhes, relatados por profetas há 1000 anos antes de Cristo, há 600 anos de Cristo, há anos antes de Cristo. Tudo sendo cumprido em uma pessoa. Como não acreditar? Como podemos ainda não entender que este é Deus encarnado, Deus Filho, que ele é a pura manifestação do amor de Deus para conosco? Como ainda duvidar? Como ainda vacilar? Nós estamos concluindo o nosso tempo aqui, querendo deixar uma mensagem bem clara para todos que vão ouvir, crentes e não crentes, que acompanharão esse vídeo. Não desperdice tempo, não perca as oportunidades. Você que há muito tem ouvido sobre Jesus, você crente, que sabe quem Jesus é, mas que por algum motivo você não está agindo como se soubesse. Suas ações, suas obras, elas devem demonstrar a fé que existe em você. Muitos não acreditaram. E você? Será que realmente você acredita em Jesus? Se você acredita em Jesus como sendo o Messias, como sendo o prometido de Deus, como viver dessa forma? Como ignorar todos os seus ensinamentos? Como ignorar as suas ordens? Como ignorar, como rejeitar tudo o que ele apontou para que fizéssemos? Não há coerência, há uma grande inconsistência. Nós precisamos acreditar que Jesus é o Messias enviado de Deus
Isso transformará a nossa vida, isso nos fará verdadeiros discípulos de Jesus. Isso nos fará enxergar o que foi prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde haveria um descendente que pisaria a cabeça da serpente, onde o Salmo 22, o anúncio de um sofrimento de Davi, apontava para um salmo messiânico, onde Deus seria, ou de Jesus ele estaria desamparado pelo seu próprio Pai, por Deus Pai. O Salmo 69 também, da mesma forma, e tantas outras passagens da Bíblia, sempre anunciando que Jesus Cristo viria. Esperavam para que Jesus viesse, para que houvesse o cumprimento. Ele veio, mas mesmo assim não acreditaram. João diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Hoje nós celebramos a Páscoa. E em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7, diz que Jesus, ele é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascal. Não celebramos a Páscoa judaica, não comemoramos a libertação da escravidão do Egito. Nós comemoramos a libertação da escravidão dos nossos pecados, por meio de um Cordeiro, que era Jesus. Por meio daquele que poderia remir todos que crescem nele para a salvação. Esse domingo, muitos ainda não acreditam. Por quê? Muitos ainda estão ligados a ovos de Páscoa. Muitos estão ligados a deixar de comer carne vermelha, comer peixe. Muitos estão ligados a beber vinho, à torta e à direita. Quando o único sentido que a Páscoa traz para nós, sendo celebrada neste ano no mês de abril, sabemos que não é a data certa, mas o único sentido é que Cristo é a nossa salvação. Ele é o Messias prometido. Nós deveríamos olhar para a Bíblia e, ao ler sobre Jesus, ao entender tudo o que aconteceu, nós deveríamos ficar felizes, nós deveríamos ficar contentes. Por quê? Porque o que Deus prometeu, Ele cumpriu. Está garantido. Daqui, do começo da criação até Jesus, até nós hoje, e nós temos certeza do futuro. Nós devemos acreditar. Não desperdice o seu tempo. Celebre a verdadeira Páscoa. Na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. Você que não é crente, você que não é cristão, é um momento que talvez Deus tenha preparado para você analisar a sua vida, para você repensar todos os seus conceitos. Não existe maior alegria na Páscoa do que celebrar a salvação. A salvação na cruz e a salvação num túmulo vazio. Deus, ele deve ser louvado por cada um de nós. Não podemos não crer. Você crente desanimado, levante-se, erga, ame ao Senhor de verdade. Jesus disse aos seus discípulos, se vocês me amais, guardareis os meus mandamentos. O que nos importa nessa manhã é valorizar cada sangue, cada suor, cada dor que Jesus padeceu na cruz. Seus sofrimentos físicos foram inúmeros, massacrantes, torturadores. Mas, além disso, o maior peso que estava sobre a cruz eram os pecados que Jesus estava carregando. E muitos estavam gritando, muitos estavam ofendendo, muitos estavam xingando. Naquele cenário do Calvário, um lugar preparado para execuções. Jesus ao lado de dois malfeitores, sem ter nenhum pecado. Estava morrendo justamente por aqueles que ainda não tinham acreditado nele. Jesus é a salvação, essa é a mensagem da Páscoa que temos para todos nessa manhã. Que você, que a sua família possa celebrar a verdadeira Páscoa. Deus te abençoe. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta manhã, onde nós podemos
com simplicidade, tentando ser breves, mas anunciar o que a tua Escritura ela nos ditava. Nós observamos como mesmo através da vida, através do ministério, através da pregação de Jesus, muitos não acreditaram. Que a verdadeira lição para nós no dia de hoje, há mais de 2000 anos, é que não desperdicemos nosso tempo, é que aproveitemos as oportunidades, é que possamos entender quem Jesus é e o que Jesus fez. Que possamos render nossas vidas ao Senhor Jesus. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.